Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira fria aqui no Rio de Janeiro. Irmão, frio. E acredito que lá no sul do país, que também estava frio, e passou um furacão que esquentou as coisas e deixou a torcida do Atlético Paranaense feliz, rindo de orelha a orelha, porque Furacão jogou pela Sul-Americana, já tinha ganho a primeira partida do América de Cali fora de casa, agora joga e confirma sua classificação. A gente vai falar sobre a classificação do Furacão, mas também vamos falar da classificação do São Paulo na Libertadores. Amigo, tenho que admitir. Do Atlético Paranaense eu falei. O Atlético Paranaense vai passar, vai se classificar até com uma certa facilidade, como aconteceu. Só que do São Paulo eu fiz um vídeo, né, pré-rodada de Sul-Americana e Libertadores. Eu disse que, para mim, o mais complicado de se classificar era o São Paulo. Realmente, até era, mas se classificou. E eu vou ser bem sincero, eu não levava fé. Mas vou te dizer por que eu não levava fé. Mas também, comigo não tem essa. Eu não tenho bola de cristal. Eu faço uma análise em cima do que está acontecendo. Só que o futebol não é matemática. Futebol não é matemática. Por isso que é apaixonante. Quando eu acerto, eu falo, tá vendo? Eu acertei. Quando eu erro, eu chego aqui e falo, porra, errei feio. E errei feio. O São Paulo classificou fora de casa na Argentina 3-1 em cima do Racing. Galera. Então, nesses dois jogos, às 9h30 da noite, 9h30 ou 9 horas que começou o jogo, os dois brasileiros se classificaram. Atlético Paranaense na Sul-Americana e São Paulo na Libertadores, os dois nas quartas de final das respectivas competições. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, e você, meu amigo torcedor tricolor paulista, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 0229922541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá e diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar e dar um aviso. Não é para falar de política, tá? Porque senão estraga os grupos. E outro detalhe, eu sei que é um grupo de torcida, a galera se empolga, mas vamos respeitar uns aos outros, vamos respeitar a opinião um dos outros, que eu estou vendo em alguns grupos que os torcedores estão perdendo um pouco a linha, estão começando a se ofender demais. Aí também o grupo não é para isso. Não é o caso de Atlético Paranaense, tá? E de São Paulo, não é isso, são outros grupos. Mas para evitar isso, vamos tentar manter um mínimo de linha ali, um mínimo de respeito, porque a gente sabe que torcida de vez em quando se empolga na vitória, fica puto na derrota, isso acontece. E se você gosta do canal e quer ajudar o canal a crescer, principalmente você que acompanha o canal há muito tempo, sabe que o canal evoluiu de como era para como está, tá ainda engateando, muita coisa amadora, porra, mas já foi um crescimento grande de equipamento, de imagem, de som. Se você quer ajudar o canal a crescer,
Você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar se tornando um membro aqui do canal, de azul. E você pode ajudar através do nosso superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives. Beleza? Então vamos lá para falar das classificações de Atlético Paranaense e São Paulo. Vamos começar pela Sul-Americana. Atlético Paranaense ganhou de 4-1 da América de Cali. Mas vamos ser sinceros, meu amigo torcedor do Furacão. Era para ter acabado o jogo no primeiro tempo. Tamanha a diferença do Atlético Paranaense para o América de Cali. O Atlético Paranaense perdeu, se eu não estiver enganado, no primeiro tempo, irmão. Vou falar só de gol que poderia ter sido feito. Eu acho que uns 3. Mas de oportunidade, uns 7 ou 8, irmão. Uns 7 ou 8. Então, cara, teve lá, acho que teve um gol, teve um gol anulado, teve o outro do Babi, teve um outro lance. Ou seja, o jogo estava tranquilo. O primeiro lance do jogo, o Atlético Paranaense quase faz um gol de cabeça, acho que o Vitinho. No primeiro lance do jogo. Então, irmão, a diferença era muito grande. O Atlético foi criando. O Babi perdendo alguns gols, o jogador perdendo alguns gols. Uma facilidade. Toda vez que acelerava o jogo, o Atlético Paranaense chegava com muita tranquilidade à frente. Bom, o placar foi 4-1. Dava para ter sido uns 4-0 no primeiro tempo. Essa é a verdade, irmão. Perdeu muito gol. Não pode perder tanto gol assim. Porque na outra fase, o time que o Atlético Paranaense vai pegar é mais encrencado. Na próxima fase, vai pegar a LDU, que eliminou o Grêmio hoje aqui no Brasil. A LDU veio da Libertadores. É um timaço a LDU? Não. Estava a chave do Flamengo lá na Libertadores, acabou ficando em terceiro lugar. Mas é um time bem superior ou muito superior ao América de Cali. Não dá para o Atlético Paranaense perder esse caminhão de gols. Tá? Então o Atlético Paranaense muito superior. Fez 1-0. Tranquilo, como eu falei, poderia ter feito mais, mas não fez. Vai para o segundo tempo, continua melhor. O América de Cali tem um jogador expulso, e bem expulso pelo segundo cartão amarelo, para mim, bem expulso. Só que o América de Cali consegue fazer um gol. Consegue fazer um gol de pênalti. Lá o Adrian Ramos bate e faz o gol. Bom, a partir daí, a gente pensa, o jogo vai se complicar, né? O Atlético Paranaense perdeu um caminhão de gols, mas nada. O América de Cali faz o gol no minuto seguinte, no primeiro ataque depois que o Atlético Paranaense faz o gol, ele faz o segundo. Faz 2-1. Passam em 6, 7 minutos, 3-1 com pênalti. Cara, aquele pênalti em cima do Babi, eu vou ser bem sincero. Lógico que eu fiquei feliz que ele deu pênalti a favor do Atlético Paranaense. Mas eu já vi lances igual e até pior do que aquele ali, que aqui no Brasil não dão pênalti. Se esse lance, que foi pênalti em cima do Matheus Babi, no Campeonato Brasileiro, era muito mais fácil o juiz dar falta no goleiro. Essa é a verdade. O lance do pênalti, se no Campeonato Brasileiro, o juiz ia dar falta em cima do goleiro. O árbitro deu pênalti. Ainda bem. Tá? Ainda bem. Eu não estou falando que não era. Tá? Porque eu vejo muitos lances aqui no Campeonato Brasileiro que, sinceramente, eu não vejo falta nenhuma. Na verdade, eu vejo falta do goleiro em cima do atacante. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Que muitas vezes o goleiro sai, é ele que faz a falta, não é o atacante. Mas aqui no Brasil, o goleiro é intocável. Nesse lance não foi.
Então eu vou dar a minha opinião. Eu, na minha visão, você acostuma tanto a ver aqui no Campeonato Brasileiro que você fica em dúvida, será que isso é pênalti ou não? Mas do jeito que o goleiro saiu todo atabalhoado, ele fez falta no Babi. Essa é a minha opinião. Então é pênalti. Mas é estranho, porque a gente fica acostumado a acompanhar os juízes brasileiros nesses lances, não dá pênalti. Muito pelo contrário, dá falta. Mas eu concordo com o juiz. Você fica, tu acha meio estranho, mas eu concordo, o goleiro capou a bola, até acho que acertou a bola, mas ele acerta o atacante com tudo. Então, o juiz marcou pênalti, o Nicão foi lá, bateu, fez 3-1, e no finalzinho lá, um pombo sem asa, um golaço, o Canezinho mete lá na gaveta, faz 4-1. E na boa, esse jogo foi 4-1, mas se fosse 7, 8-1, irmão, seria normal. Foi um massacre, parceiro. Foi um massacre. O América de Cali deu 1 ou 2 chutes ao gol. O Atlético Paranaense deu uns 20 chutes. Eu acho que em direção ao gol deu uns 10. A posse de bola do Atlético Paranaense deve ter sido em 70% quase. Ou seja, irmão, a diferença era muito grande. Muito grande. O Atlético só se complicou um pouco no primeiro, ali no segundo tempo, quando você deu empate, porque no primeiro tempo perdeu o gol pra cacete. Eu não tenho nem muito o que falar. Foi um massacre. Ganhou o melhor, superioridade muito grande. Então, o que eu tenho a falar é parabéns. E tem que falar, né? Não pode perder gol desse jeito. Porque a próxima fase das quartas de final é a LDU. É um time cascudo, time experiente, tem mais força física que o América de Cali, tem mais qualidade técnica que o América de Cali. Não pode perder esses gols, não. Não pode. Não pode. Não pode. Mas isso é um outro papo. Hoje é para comemorar. Furacão seguindo o rumo do título. Seguindo o rumo do título. Classifica bem. Classifica bem. Então, agora é comemorar. Mostra para todo mundo por que o Furacão é um dos candidatos ao título. Mostra por que o Furacão tá bem no Campeonato Brasileiro. E vai mostrar por que o Atlético Paranaense também é um dos candidatos na Copa do Brasil. Né? Então, é para nego parar com a babaquice. Do Furacão será candidato aos títulos. Um passinho de cada vez? Um passinho de cada vez. Mas é candidato ao título. E o outro foi o São Paulo, que sinceramente me surpreendeu. Sinceramente, o São Paulo me surpreendeu. Eu achava que São Paulo não iria passar pelo Racing. O primeiro jogo foi 1-1, né? Aqui em São Paulo, uma vantagem do Racing. Se termina 0-0, o Racing se classificava. Mas o São Paulo fez um bom jogo. Cara, o Benítez, ele é um jogador diferenciado, cara. Lá teve o Rigoni metendo 2 gols. Emiliano Rigoni metendo 2 gols. Marcos Vinícius, Marquinhos, participando dos gols. Mas um dos gols, acho que foi o do 2-0. O passe que o Benítez dá. O cara, porra, bicho. E o engraçado, que quando ele tava no Vasco, sai do Vasco, coisa e tal, eu falei dele. Teve alguns torcedores de alguns times que me perguntaram. Eu falei, irmão, o Benítez. Aí teve uma torcida que falou, meu irmão, esse cara aqui no meu time, ele é reserva. Aí eu fico imaginando hoje. Esse torcedor que falou comigo, esses torcedores desse determinado time, que eu não vou falar qual é,
Eu fico imaginando hoje, porra, bicho, realmente você não entende merda nenhuma de futebol. Eu sei que o Benítez tem um problema físico. Ele mexe, tá se machucando, pá, coisa e tal. Porra, bicho. Mas ele tem uma visão periférica do campo, porra, bicho, muito boa, mas muito boa. Muito boa. Se ele se machucar mesmo, ele conseguir manter uma sequência, ele vai ajudar demais o São Paulo. Pô, o São Paulo ganha de 3-1 do Racing. Eu vou te dizer. O Racing teve mais posse de bola, teve. Só que o número de chutes foi muito parecido. Foi muito parecido. Muito bem armado. Os dois times com esquemas iguais. 3 zagueiros. Os dois times jogando. Esse negócio de jogar com 3 zagueiros está voltando. E voltando com força. O Miranda fez um partidaço. Partidaço. Primeiro gol do São Paulo no contra-ataque foi um passe do Miranda. Tinham 2 jogadores do São Paulo, porra, em condição. Marquinhos da chuta, a bola bate na trave, o goleiro da defesa bate na trave. Aí o Rigoni vai, escora e mete o gol. Depois teve aí o Benítez, que eu falei, que deu passe. E o último gol, de novo, do Rigoni. Então, cara, São Paulo fez um jogo um pouco mais reativo, tá? Mesmo jogando fora de casa, fez o jogo um pouquinho mais reativo, porque o Racing foi para dentro, é um estilo do Racing. Apesar que o Racing poderia jogar um pouco mais atrás, esperar o São Paulo, mas não foi bem isso que aconteceu. O São Paulo aproveitou as oportunidades, fez o primeiro gol, fez o segundo. Então, cara, o que eu posso falar que foi uma grata surpresa, sinceramente, fiquei feliz, porque eu não levava fé no São Paulo. Por que eu não levava fé no São Paulo? E aqui eu tenho que explicar. Pelas últimas partidas do São Paulo, irmão. As últimas partidas do São Paulo não te levava a crer que lá na Argentina ia conseguir se classificar. Ainda mais o Racing tendo a vantagem do 0-0. São Paulo vem de uma derrota pro Fortaleza. Bem, São Paulo ali poupou alguns jogadores, teve alguns jogadores que não jogaram contra o Fortaleza, beleza. Mas não vi, o São Paulo tá brigando pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, tá lá embaixo. Lá embaixo. Então você não levava fé. Lógico, a torcida do São Paulo mantinha esperança. Aí eu te digo, com esse futebol que o São Paulo praticou hoje, não é para ele estar na zona próximo à zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não é. É para ele estar bem mais acima. Disputando título? Não sei. Tô falando com o futebol que eu vi hoje. Ganhou de 3-1, fez um futebol bem convincente, aproveitou as oportunidades, foi seguro lá atrás, com movimentação, meio campo criando, com o Benítez do meio de campo. É outra situação. O Rigoni também deu uma qualidade monstruosa ali na frente. O nível do São Paulo subiu. Ninguém esperava pelo futebol que o São Paulo vinha praticando. Mas é por isso que o futebol é apaixonante. É por isso que o futebol é apaixonante. O Atlético Paranaense jogou todo quebrado contra o Ceará, perdeu. São Paulo jogou contra o Fortaleza, perdeu. Aí chega hoje, os dois classificados e os dois jogando bem e fazendo placares. O Atlético Paranaense 4-1, poderia ter sido em 7, 8. São Paulo 3-1. Então, cara, parabéns ao São Paulo. E aqui eu não fujo, não. Eu disse, eu não levava fé. Dos brasileiros, para mim, o que tinha a missão mais difícil era o São Paulo. Por quê? Pelo futebol que não vem apresentando. Eu disse isso. Para mim, o São Paulo é o que tem a maior dificuldade pelo futebol que não apresenta. Disse isso do São Paulo e disse isso do Grêmio.
Eu disse isso do Grêmio também. Apesar do Grêmio ter a vantagem, o Grêmio não vem jogando um futebol para isso. Acabou que o Grêmio foi eliminado mais cedo na Sul-Americana. Mas o São Paulo conseguiu reverter. Provavelmente, esta vitória, essa classificação, vai dar um gás monstruoso para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, que já é semana que vem. Agora, as quartas de final da Libertadores, acho que é daqui a um mês. Mas semana que vem já começa a Copa do Brasil para o São Paulo e para o Atlético Paranaense. O São Paulo pega o Vasco, o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. Os dois jogam em casa. O Atlético Paranaense faz o primeiro jogo em casa e o São Paulo o primeiro jogo em casa também. Então, é sensacional para os dois. Sensacional para os dois. Então, parabéns ao São Paulo e parabéns ao Atlético Paranaense. Ao São Paulo, a gente espera que volte a ter confiança, até para subir na tabela no Campeonato Brasileiro e para ir adiante na Copa do Brasil e na Libertadores. E o Atlético Paranaense já está bem no Campeonato Brasileiro. Tá? Tem que se manter lá em cima. Tem um jogo, não é dos mais fáceis contra o Atlético Goianiense, mas o Atlético Paranaense é favorito. E daqui a um mês tem a LDU pela Sul-Americana. O São Paulo provavelmente vai enfrentar o seu arquirrival nas quartas de final da Libertadores, que é o Palmeiras. Rapaz, começa a estreitar. E de novo, Furacão ganhou com autoridade, mas não pode perder a quantidade de gols que perdeu. Mas, parabéns Atlético Paranaense e São Paulo, desse jogo das 9 horas, os dois saem classificados. Nesta noite de terça-feira, 4 brasileiros em campo, 3 classificados e 1 eliminado. Grêmio eliminado na Sul-Americana, passou o Atlético Paranaense agora. E pela Libertadores, os 2 brasileiros se classificaram. Atlético Mineiro eliminou o Boca Juniors e o São Paulo, o Racing. 2 argentinos já foram pro ralo, né? 2 argentinos já foram pro ralo. Vamos tirando os argentinos que de repente chega na semifinal só brasileiro na Libertadores. Na Sul-Americana fica mais difícil. Tem o Bragantino que vai jogar, que eu acredito que vai passar, e tem o Santos, que pode eliminar outro argentino, só que na Sul-Americana. Vamos torcer. Então, parabéns ao Furacão e parabéns ao Tricolor Paulista, parabéns ao São Paulo por esta classificação. Rumo às quartas de final. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!